Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar sobre as 7 aranhas mais venenosas do mundo. As aranhas são animais invertebrados que pertencem ao filo do artrópode e classe do aracnídeo. Enquanto algumas são inofensivas, outras podem injetar veneno, representa perigo ao homem e outros animais invertebrados. A picada da aranha pode ocasionar vermelhidão, dor, inchaço, dor de cabeça, em caso mais grave a morte do indivíduo. Tudo irá depender da espécie, quantidade do veneno injetado e das características corporais da vítima. As aranhas podem ser seres pavorosos para algumas pessoas, aos quais desenvolvem medo extremo desses animais, o que é chamado de aracnofobia. Acredita-se que 5% da população mundial seja infectada pela aracnofobia. Conheça as aranhas mais venenosas do mundo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a aranha armadeira. É considerada a mais perigosa do mundo, sendo encontrada no Brasil. Várias espécies da aranha armadeira são encontradas na América do Sul. No Brasil, é uma das aranhas que mais causa acidentes. É uma espécie agressiva e o seu veneno em grande quantidade pode levar uma pessoa à morte. Para se ter uma ideia, apenas 0,006 mg do seu veneno é suficiente para matar um rato. E não é só, o veneno da aranha armadeira pode atuar de forma mais rápida do que de muitas serpentes. Já foram notificados casos de morte de pessoas em virtude do veneno da aranha armadeira. Inclusive no Brasil, atualmente já existe antídoto contra o veneno dessa tão perigosa aranha. Em segundo lugar, como uma das espécies das aranhas mais venenosas do mundo, vamos falar sobre a aranha teia de funil. A aranha teia de funil é nativa da Austrália. O seu nome deve-se ao fato de elaborar teias que assemelham-se funis. O veneno da aranha teia de funil é um dos mais perigosos e pode ser fatal para os humanos, afetando o sistema nervoso. Essas aranhas são agressivas e usam as patas para se prender às suas presas e injetar seu veneno. A aranha teia de funil já fez diversas vítimas na Austrália. Na década de 80 foi formulado um antídoto contra o veneno da aranha teia de funil. A partir daí, não foi registrado mais nenhuma morte relacionada a acidentes com essa aranha. A espécie é nativa do continente australiano, apresenta quelícera, medindo aproximadamente 1,5 mm de comprimento e é dotada de um veneno extremamente tóxico para os humanos. No entanto, não afeta o sistema nervoso de outros mamíferos. Essa aranha normalmente entrega um veneno completo quando ela pica, muitas vezes atingindo repetidamente devido à sua atitude defensiva em grandes presas. Não houve nenhum caso relatado de envenenamento grave por aranha teia de funil fêmea. O veneno da fêmea é menos potente do que o veneno dos machos. No caso de envenenamento grave, o tempo até o início do sintoma é de menos de 1 hora. Com um estudo sobre a picada, o tempo médio é de 28 minutos. Esse mesmo estudo revelou que as crianças correm um risco particular de envenenamento, com 42% de todos os casos de envenenamento grave sendo crianças. Em terceiro lugar, como uma das espécies da aranha mais venenosa do mundo, nós vamos falar sobre a aranha marrom. A aranha marrom pertence ao gênero Loxodon, do qual 8 espécies ocorrem no Brasil. Algumas vezes a picada da aranha marrom pode passar despercebida, até que sejam notadas alterações no local afetado, tais como feridas, inchaço, vermelhidão e bolhas. No local da picada pode ocorrer a necrose, ou seja, a morte do tecido. Sem dúvida, ela é uma das espécies de aranha mais conhecidas. A aranha marrom, sendo venenosa, ela tem o poder de necrosar as células de suas vítimas. Em primeiro lugar, é importante dizer que essa espécie é bastante comum em nosso país, aparecendo até em residências familiares, principalmente na região sul e também sudeste. Mesmo com toda a fama que a aranha marrom possui, muitos ainda não têm conhecimento de que ela é venenosa. Como resultado, acaba sendo vítima da aranha. Porém, é importante ressaltar que apesar dessa espécie costumar ser pouco agressiva, ainda há muitos casos com vítimas, mas acredite que a aranha menos que ataca humanos. A picada da aranha marrom ela não costuma doer nem coçar imediatamente. Por esse motivo, muitas pessoas acabam nem percebendo quando são picadas. Os primeiros sintomas normalmente começam a perceber
12 horas após a picada. É aconselhável que você procure um pronto-socorro mais perto, pois a partir disso vai começar a perceber o inchaço, vermelhidão na região. Também pode haver um escurecimento da urina e febre. É importante ressaltar que também pode acontecer a falência renal ou outros caso mais grave é a morte. Portanto, vale ressaltar, o índice de morte em caso de picada de aranha marrom é bem pequeno, é de apenas 2% de todos infectados pelo veneno. Em quarto lugar, como uma das espécies de aranha mais venenosas do mundo, vamos falar sobre a aranha viúva negra. A aranha viúva negra, conhecida por matar alimentar cedo macho após a cópula, é encontrada em toda a América. Apenas fêmea pica os seres humanos e causa acidentes. A picada causa dor cãibra no local atingido, conforme o veneno se espalha pelo corpo. Outros sintomas mais intensos vão surgindo. Sem ajuda médica, a vítima pode morrer. A aranha viúva negra é na verdade um nome dado a um conjunto de espécies do gênero Leptodectes. De acordo com o número conhecido atualmente, há 31 aranhas dentro da categoria no mundo todo. Popular por sua aparência, as viúvas negras nem sempre são encontradas da mesma forma. No Brasil, por exemplo, as espécies não são pretas com uma espécie de ampuleta vermelha no abdômen. As espécies de aranha viúva negra encontradas por aqui costumam ser marrons. Apesar de diferença entre as espécies, todas elas compartilham um traço em comum, típico da família. Entre essas aranhas, as fêmeas são maiores, chegando a 1 cm de comprimento e 3 de envergadura. Os machos ficam entre 3 a 6 milímetros. Eles vivem principalmente em teias, mas também em buracos no solo, fenda de barraco, árvore, tronco podre e cupizeiro. Em ambiente interno, se instalam em armazém e depósito, inclusive dentro de residências humanas. Além disso, como são sedentárias, uma vez que passam a viver no lugar, dificilmente saem dali. Os acidentes envolvendo a picada de aranha viúva negra são chamados de latocedismo. No Brasil, ele ocorre principalmente na região nordeste, mas não são frequentemente contra humanos. As picadas são provocadas apenas por fêmeas e costumam acontecer quando elas são pressionadas contra o corpo. Logo após uma picada, há sinais de dor no local. Ela pode variar a intensidade e evoluir para uma sensação de queimação de 15 a 60 minutos após o ocorrido. Além disso, pode-se observar lesões em uma ou duas perfurações entre 1 a 2 milímetros. Os sintomas podem ser tratados com compressa morna na área atingida, bem como analgésico. Em caso em que a dor é intensa, utiliza-se até mesmo morfina, quando não dá tratamento com soro. O paciente deve ficar sob observação no hospital por pelo menos 24 horas. Em quinto lugar, como uma das espécies de aranha mais venenosas do mundo, vamos falar sobre a aranha-rato. A aranha-rato é encontrada na Austrália. O seu nome deriva do fato da mesma cavar e tocas para servir de esconderijo dos predadores e um local seguro para aguardar os seus ovos e filhotes. Apesar de não serem agressivas, as aranhas-rato possuem um veneno poderoso, mas com poucos casos de acidente registrados. A incrível aranha que cava o buraco até 55 cm de profundidade, essa espécie de aracnídeo que recebe o nome de aranha-rato por uma crença há muitos anos atrás, por pessoas acreditarem que a aranha cavava buracos semelhantes ao dos ratos para se esconder. Os anos se passaram e a crença ficou, mas a mesma é falsa, embora o nome inglês mouse spider tenha ficado. As aranhas-rato são frequentemente confundidas com a aranha teia de funil. As presas da aranha-rato geralmente se cruzam levemente, enquanto das aranhas teia de funil permanecem paralelas com gotas de veneno nas pontas. As aranhas-rato fêmeas são maiores e mais fortes que as aranhas machos, com quelíceras poderosas. O macho que tem uma carapaça toda preta e uma área azulada pálida no topo do abdômen. Os insetos são as principais presas da aranha-rato, mas sua dieta pode incluir pequenos vertebrados e outras aranhas. As presas geralmente são emboscadas de dentro da segurança do esconderijo, mas a aranha-rato também foi observada forrageando fora da toca à noite. Com suas poderosas mandíbulas e veneno, ela pode atacar presas que variam de formigas, besouros e aranhas, pequenos lagartos e sapos. Como em todas as aranhas modernas, as mandíbulas das aranhas se movem para dentro e para fora lateralmente, em vez do movimento direto para cima e para baixo do antigo grupo de aranhas.
Seu veneno possui toxinas semelhantes à delta-atracotocina, encontrada no veneno da aranha-teia de funil. E o antiveneno da aranha-teia de funil mostrou ser eficaz no tratamento da picada grave de aranha-rato. No entanto, comparado à aranha-teia de funil, a aranha-rato oriental é muito menos agressiva para os seres humanos e pode frequentemente dar mordidas secas e sem veneno. Em sexto lugar, como uma das espécies de aranha mais venenosa do mundo, vamos falar sobre a aranha de costa vermelha. A aranha de costa vermelha, nativa da Austrália, introduzida em diversos locais do mundo, ela destaca-se pela presença de faixa longitudinal vermelha na parte superior do abdômen. Do mesmo modo que a viúva negra, a aranha de costa vermelha também se alimenta do macho após a cuba. Sua picada causa dor intensa, seguida de sudorose, espasmos musculares, taquicardia, náusea e vômito. Até o momento da descoberta da vacina contra o seu veneno, a aranha de costa vermelha foi responsável pela morte de algumas pessoas. Conhecida por Redback Spike, como o nome comum indica, a risca vermelha no abdômen da fêmea é a característica que identifica. Os machos não têm essa risca, são mais pequenos, o corpo mede cerca de 4 mm e é menos perigoso do que a fêmea. Ela mede cerca de 10 mm e até a descoberta do antídoto, em 1956, foram responsáveis por 14 mortes na Austrália. É considerado uma das aranhas mais perigosas da Austrália. Tem sido encontrada em outros países, levada em meia cara. Ela tem um veneno neurotóxico perigoso para os humanos, com uma picada que causa muita dor. Todo ano, entre 2.000 a 10.000 pessoas são mordidas pela Redback. A grande maioria das picadas acontece nas mãos ou nas pernas, mas nas últimas décadas surgiram várias queixas de picada no pescoço e na cabeça. Em sétimo e último lugar, como uma das espécies de aranha mais venenosa do mundo, entre outras várias espécies, vamos falar da aranha da areia. A aranha da areia recebe esse nome pois usa areia para se camuflar, isso porque habita no deserto da África e América do Sul. Sua picada provoca uma dor, necrose do tecido atingido, lesões e outras complicações, conforme o veneno se espalha pelo organismo, podendo levar à morte. Ainda não existe antídoto contra o veneno da aranha da areia. A aranha da areia não persegue suas presas e não constrói teias. Em vez disso, ela usa a areia como disfarce. Os pelos microscópicos que cobrem suas costas aderem à areia, garantindo sua camuflagem. O tamanho do seu corpo varia entre 8 cm a 1,5 cm. Essa aranha consegue sobreviver por 1 ano sem comida e água e pode ter um período de vida de 15 anos. A aranha da areia é um fóssil vivo, existe muito antes da África e América do Sul se separarem, há mais de 100 milhões de anos. Algumas espécies se desenvolveram na América do Sul, mas a mais mortal se estabelece na Nâmbia e no Cabo Setentrional. Essa aranha possui talvez o veneno mais letal do mundo. As picadas podem levar à perda de membros e à morte, e não existe antídoto. Os sintomas são lentos e dolorosos, correndo uma dor após a picada. À medida que os tecidos vão morrendo, vão aparecendo as lesões. Conforme o veneno se espalha na corrente sanguínea, o vaso sanguíneo se rompe, causando falência dos órgãos. Felizmente, essa aranha evita humanos. Só há uma morte registrada por causa dessa espécie. Então é isso aí, pessoal. Essas são algumas curiosidades e informações sobre as 7 espécies de aranha mais venenosas do mundo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, comente, deixe seu like, ative as notificações para quando eu postar novos vídeos vocês ficarem por dentro da novidade.